Um conceito muito importante assim na construção de sucesso é o conceito da abastança. É uma palavra até não muito utilizada nos dias de hoje, é uma palavra que os antigos conhecem bem e os mais jovens talvez isso soe até um pouco estranho. Como é todo mundo jovem aí na sala, vai ficar estranho para todo mundo. Tá? Ah, A abastança, na verdade, a palavra é estranha, mas o conceito é muito simples, né? É a capacidade que eu tenho de sobreviver ou de viver com aquilo que eu acumulei até agora. Né? Então, se eu acumulei recursos no montante de 100 e eu gasto um recurso por mês, eu tenho 100 meses de abastança. Um outro exemplo, se eu acumulei 100 e gasto 10 por mês, eu tenho 10 meses de abastança. Então, o brasileiro, em média, ele tem 6 meses de abastança. Essa é a média do brasileiro. O chinês já tem um número bem superior a esse, né? Já parte para 36 meses, né? 6 vezes maior do que o brasileiro, mesmo recebendo um salário nominal mais baixo. Né? E a grande justificativa para essas diferenças de abastança entre o povo brasileiro e outras nacionalidades são questões culturais relacionadas a poupar e investir. Né? O brasileiro foi inundado na década de 60 pelas propagandas da caderneta de poupança. Né? Então tinha o porquinho, o cofrinho e todas as manifestações aí de que o negócio era salvar um pouco do seu salário, do seu prolabore, dos seus rendimentos, seus dividendos e colocar na caderneta de poupança. Como isso foi ficando cada vez pior a rentabilidade, né, as pessoas foram se desmotivando e criou-se uma cultura de pouca reserva, de pouco investimento. Né? Há mais ou menos 12, 13 anos atrás, começou um movimento no Brasil para mudar os investimentos. Né? A XP encabeçou isso, começou lá como uma pequena corretora e hoje é um grande negócio, uma grande corretora de investimentos. Também tem outras que vieram nessa carona. Então, tem muitas empresas aí nessa área de investimento, inclusive estavam conosco lá na imersão o Lucas Chiapetti e o Rudolf, que são da Messen Investimentos, que alguns aqui na sala são clientes, como eu. Então, o que acontece? Né? À medida que tu vai evoluindo a cultura de um país, é natural que se trabalhe a abastança, as pessoas terem segurança, terem longevidade financeira. Né? E isso parece ser uma coisa assim difícil da pessoa parar de trabalhar e mesmo assim ter recursos suficientes para viver a sua vida inteira. Parece algo assim utópico. Mas não era, porque de fato é uma jornada de médio e longo prazo, é uma jornada de disciplina, mas como a gente comentou lá no começo, é uma jornada de libertação. Né? Porque quem consegue salvar 10% do que ganha todos os meses, vai, fora os juros que vai receber pelo investimento, vai juntar um salário a cada 10 meses. Então, a velocidade que ele vai gerar essa abastança é lenta, é uma velocidade lenta, porque para cada 10 meses trabalhados ele vai ter um mês de abastança, obviamente que tem que considerar os juros nessa conta, e se a aplicação for boa, vai ter mais do que um mês, talvez tenha 2 até. Mas não é o natural. O natural são aplicações de baixa rentabilidade, né, com remunerações muito baixas. Então, 10% não é suficiente para gerar abastança. Então, se você ganha 100 e guarda 10, você vai ter uma dificuldade de gerar abastança. Por que o chinês tem mais do que o brasileiro? Porque se o chinês ganha 100, ele guarda 30. Ele guarda, em média, 30% daquilo que ganha. Então, para cada mês, para cada 10 meses trabalhados, ele tem mais de 3 meses guardados. Então, a velocidade de criação da abastança, nesse caso, fica muito mais acelerada. E aí, quando a gente começa a falar sobre isso, muita gente me diz assim, bom, mas eu não consigo nem
viver com aquilo que eu ganho, né? Quanto mais ainda guardar. Né? Mas a gente percebe que, via de regra, isso não é uma realidade. Porque aquela mesma pessoa que não consegue guardar hoje, se ela perde a fonte de renda, ela encurta os seus gastos. E ao encurtar os gastos, ela passa a viver com um orçamento mais restrito, por uma obrigação, é verdade, mas que tal se ela pudesse encurtar os seus gastos hoje, não por obrigação, mas por decisão, por uma decisão de construir essa abastança. E por uma decisão de libertação, né? Por uma decisão de liberdade. Porque toda pessoa que constrói a abastança, ela é livre, ela não está atuando numa atividade por obrigação, ela está atuando por amor, por prazer, por estar conectado com aquele propósito. Então, a construção de abastança, num primeiro momento, ela requer um controle orçamentário. É a famosa planilha do Excel ou aplicativo, como o Guia Bolso, que é muito popular hoje no Brasil e tem gratuitamente aí, presta esse serviço, para que a gente possa controlar as despesas e saber quanto em cada rubrica, quanto gasta-se em alimentação, quanto gasta em combustível, quanto gasta em investimento, quanto gasta em, eventualmente, aluguéis ou prestações. Então, controlar é a primeira ferramenta para que a gente possa construir a abastança. Depois de controlar e fazer sobrar, uma grande ferramenta é investir bem, né? E aí tem pano para manga. Investir bem é um assunto que a gente pode ficar falando um final de semana inteirinho, como de fato vai acontecer no ano que vem. A gente vai fazer uma imersão construindo o nosso sucesso especificamente para a independência financeira. É um produto que vai ser lançado no ano que vem, onde a gente vai compartilhar técnicas de investimento que a gente usa e que constroem valor, constroem abundância, constroem riqueza. Mas a minha ideia não é vir aqui na mentoria para vender a imersão futura. A minha ideia é trazer um conceito de investimento hoje e agregar algum valor sobre investimento aqui e agora. E que valor é esse que eu gostaria de agregar? Primeiro, tem alguns livros que eu vou compartilhar na sequência. Não sei se ele está na sequência do slide, eu vou experimentar mudar a página aqui e ver se é isso mesmo. Está aqui. Ó. Esses livros, todos eles constroem uma mentalidade que ajuda as pessoas a buscar independência financeira. Então está ali A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, também do Napoleão Hill, Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária e O Segredo. Para a turma que está na nossa mentoria e que é da Lamieco, sabe que esses 5 livros foram os primeiros 5 livros que a gente indicou quando a gente montou Construindo o Nosso Sucesso lá atrás. Então, essas leituras, elas me ajudaram muito na minha vida financeira e como elas me ajudaram muito, eu passei a compartilhar ela com as pessoas. Não são livros desconhecidos, a maioria das pessoas que trabalham em independência financeira conhece esses títulos. Eu acredito que vocês, se não conhecem todos, já conhecem alguns, mas o mais importante é o que consta nessas páginas, que são ensinamentos que são construtores de abundância, de riqueza, de uma mente que está sendo desenvolvida para construir não o ser milionário, não é essa a questão. Nós não estamos falando em ser milionário ou não ser milionário, é o que menos me importa falar nesse momento. Mas ter abastança, isso é completamente diferente. Eu posso não ser milionário e ter abastança. Se aquilo que eu gasto é pouco e aquilo que eu tenho dá para muitos anos, né? Então, o conceito aqui não é ser milionário, mas é ter abastança, é ter longevidade com os recursos que você conquistou. E principalmente não colocando esses recursos como sendo recursos que vão estar disponíveis para a hora que der tudo errado. Porque daí vai dar tudo errado mesmo. Tá? Se o cara planta essa ideia de que tem que guardar dinheiro para a hora que vai ficar sem emprego, ou a hora que a empresa vai quebrar, não te preocupa, vai quebrar mesmo. Tá? Não é esse o conceito. Não é o conceito de se preparar para as horas ruins. Esquece as horas ruins, não vão acontecer. Se você não pensar nelas, pensar nas horas boas, não tem horas ruins.
construir riqueza, construir abastança para as horas boas, para as horas que você vai estar com seus filhos, com seus netos, que você vai viajar, que você vai tirar um tempo para estudar, para ler, para evoluir, para fazer um curso, para, enfim, né, desfrutar da vida. Então, esses 5 livros são livros que eu recomendo fortemente a leitura na construção de abastança. Tá? Na sequência, tem mais alguns, né? Inclusive eu vi que eles se repetiram, os de cima ali, mas embaixo tem os novos, né? Onde o Alceu, por exemplo, sabe, eu sou um aficionado pelo Benjamin Graham, ali, o Investidor Inteligente. Né? Eu recomendei para o Alceu estava apanhando desse livro aí, porque ele é um livro muito técnico, mas eu tenho certeza que tu vai vencer ele, Alceu. Tá? O Benjamin Graham tem um conceito de investimento que ele ensinou nada mais, nada menos que o maior investidor em bolsa de valores do mundo, que é Warren Buffett, lá o americano, que é um dos homens mais ricos do mundo. Então, são conceitos testados, aprovados e que têm êxito aí em todas as partes do mundo. E o que traz o Benjamin Graham, por exemplo, nesse livro? Ele traz o conceito de que a gente deve, antes de fazer qualquer escolha de investimento, a gente deve enxergar o valor real daquilo que a gente está comprando. Tá? Então, quando tu fala que tem um terreno lá na esquina que vale 1 milhão e o terreno está sendo negociado por 500 mil, ele está sendo negociado pela metade do valor nominal dele. Então, a isso o Benjamin Graham atribui que ele tem um 50% de mais de segurança. Ou seja, se der tudo errado, ele está comprando tão barato que dificilmente ele vai perder mais valor. Então, ele traz esse conceito da mais de segurança. E ele traz um conceito interessante também, que como é que você sabe que ele vale 1 milhão, né? Porque você avalia, você pega várias opiniões, você pega várias avaliações de diferentes pessoas. E ele só não está sendo vendido por 1 milhão, ele está sendo vendido por 500 mil, porque naquele momento o mercado não está favorável, o mercado não está comprador, o ânimo da economia não está positivo. E aí você vai lá, compra aquele terreno depois de fazer um estudo, ver a documentação, ver tudo aquilo que tem no entorno, e mais tarde o terreno passa a valer 1 milhão e você dobrou o capital. Mas isso que eu estou falando, a gente não precisa fazer exemplos de 500 mil, de 1 milhão. A gente pode fazer o exemplo no preço de uma ação, muitas vezes de R$2 ou de R$3, que você faz uma avaliação com os mesmos critérios e essa ação, o preço natural dela seria R$6 ou R$7, e ela está sendo negociada por R$2. Está sendo negociada depreciada por questões de humor do mercado, por questões de não estar na moda, mas não por gestão ruim, não porque a empresa não tem valor. Tem várias empresas na Bolsa de Valores, inclusive hoje, que estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial. Tem bons produtos, tem bons serviços, tem ótimas marcas e estão sendo vendidas muito baratas. Então, a isso o Benjamin Graham diz que são pichinchas, são empresas subavaliadas pelo mercado num determinado momento. Então, eu tenho comprado investimentos dessa ordem e, como eu digo, senta em cima, não tenha pressa. Mas, com o tempo, ela vai dobrar, triplicar de valor, vai aumentar 4, 5 vezes o seu valor original, e aí você vai ver o seu recurso que você está trabalhando para construir a abastança se multiplicar e gerar uma rentabilidade que você não vai encontrar na poupança, ou na renda fixa, ou em nenhum outro lugar. Então, é isso a gente, por eu gostar tanto do assunto bolsa, eu acabo sempre puxando a brasa para esse assado, mas ao mesmo tempo que eu puxo a brasa para esse assado, eu digo para todo mundo, não faça nada sem orientação, não faça nada sem estudo, não faça nada sem saber a decisão que você está tomando, qual é o tipo de segurança que tem, ou qual é o tipo de margem de segurança que oferece esse investimento, porque senão você vai ser um aventureiro que provavelmente vai fazer errado. E aí vai perder, e normalmente quem perde diz assim, não, eu nunca mais quero saber disso. Mas entenda que o problema não é a Bolsa de Valores, o problema é o investidor desinformado. A Bolsa está lá para formar os novos milionários. Basta que você
estude o assunto que você tenha interesse. Se você não tiver interesse por avaliar empresas, por descobrir pichinchas, por construir abastança, a bolsa não é um lugar adequado para você. O livro que está do lado ali, Os Axiomas de Zurique, do Max Gunter, é um livro bem interessante que fala um pouco sobre investimentos e outro pouco sobre especulação financeira, sobre a ótica dos banqueiros suíços, né? Como todo mundo sabe, a Suíça é um dos lugares onde os bancos são mais afortunados do mundo, né? Então, os Axiomas de Zurique tem uma série de regras e dicas lá que eles dão de como os suíços fazem investimentos. E o último da direita ali do George Clarkson, O Homem Mais Rico da Babilônia, é um livro fantástico, porque ele conta histórias, conta metáforas, e nessas metáforas ele ensina sobre educação financeira, né? De todos esses, foi o que eu li por último, né? Eu li até, eu acho que foi no início desse ano, eu já tinha ouvido falar muito sobre esse livro, mas eu li, eu acho que nas férias, e ele complementa assim, todas essas leituras aí, ele é muito bacana com essas metáforas, eu aprendi bastante coisa e tenho colocado em prática junto com as outras questões, tá? Então, deixo aqui para vocês nessa mentoria uma série de sugestões de leitura. E para quem acha muito livro e muito pesado e que precisa ter muita disciplina para ler, quem sabe faz sentido assistir os vídeos no YouTube que falam sobre esses títulos, ou os audiobooks que estão disponíveis também no YouTube, ou podcasts aí que tem vários. Então, não precisa só se preocupar em ler, né? Principalmente quem gasta muito tempo no trânsito, é uma bela dica colocar no som do carro e ouvir esses conteúdos, porque a repetição é a mãe da perfeição. Então, se a gente for repetindo e for colocando no nosso subconsciente, colocando como uma nova crença, sem dúvida nenhuma, com o tempo a gente vai expulsar aquela crença de que a gente não pode ser próspero e ter independência financeira e abastança, e vai colocar no lugar uma crença nova de que todo mundo pode ser abundante, independente de quanto ganha, independente da função que executa. Para dar um exemplo, e depois eu passo a palavra para vocês, eu cito uma senhora que é vizinha, inclusive, do escritório da Lameco, ali no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, que ela era esposa de um mecânico já falecido. E o mecânico ficava o dia inteiro consertando carros, e no final do dia ele levava o dinheiro para essa senhora, que era a esposa dele. E aí ele entregava o dinheiro, ela fazia a feira com o dinheiro, e o que sobrava, ela garimpava na volta, nos arredores ali do escritório, ela garimpava terrenos e casas que estavam depreciadas. E aí ela fazia ofertas para comprar à vista em dinheiro, depois que ela juntava uns trocados. Isso aconteceu lá meados da década de 60, 70, início dos anos 80. E hoje essa família tem, fruto de uma oficina mecânica, 180 imóveis alugados em Porto Alegre. Então, vejo que o mecânico em dias de hoje não ganharia mais do que 3 ou 4 mil reais mensais. Não estamos falando de um salário estratosférico. E todo mundo que pensa em 180 imóveis alugados acha que o cara tem que ser milionário, mas na verdade eles se tornaram milionário exatamente aplicando bem os recursos e usando os conceitos. Eu já tive a felicidade de entrevistá-la algumas vezes, porque ela é mãe de um amigo meu, e eu fui 2 ou 3 vezes até Osório conversar com ela alguns anos atrás, e o que aquela tiazinha faz ou fez durante toda a vida é muito do que estão nas páginas desses livros. Então, sabedoria que já nasceu com ela e que ela colocou em prática. Comentários? Ô, Alexandre, para quem nunca fez isso na vida, não sabe nem por onde começar, mas quer muito aprender, qual o primeiro livro que tu acha que seria melhor para começar a ler? Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, esse bordô que está aí em cima na tela, bem no meio, tá? Tem um pai e um gurizinho aí, tá? Robert Kiyosaki vai ajudar muito essa pessoa que quer começar e não sabe por onde, tá?
Depois desse, na sequência, o que está do lado dele, Os Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker. Tá? Esses 2 livros têm uma centena de vídeos no YouTube comentando esses 2 materiais. Ótimo. Tá? Os 2 de baixo ali, tanto os Axiomas de Zurique quanto o Investidor Inteligente, é para um passo mais lá na frente. Tá? Os de cima são mais básicos, mas muito importantes. Tá. Ótimo. Mais alguém? Eu acho que esses assuntos de hoje não estão muito interessantes. O pessoal não está participando. Não, até para contribuir com a Liege, contigo, Alexandre, a Liege perguntou o que faço primeiro porque não tenho experiência nenhuma e um tempo atrás eu também não tinha experiência nenhuma, nem sabia que a bolsa existia. E então o dinheiro que eu guardava sempre foi na poupança, né? E eu comecei depois de estar conversando com o Alexandre, me apresentou a bolsa e eu comecei a estudar sobre isso. Hoje a dica que eu dou é não ser ansioso e, em cima daquilo que o Alexandre falou, aproveitar as oportunidades que a bolsa oferece. Empresas que estão com valores depreciados e que elas têm um excelente valor de mercado, mas a gente sabe que vai ser um pouquinho mais adiante. O mercado não tá bom para isso. Então, esses livros todos, praticamente, eu já li eles. Tenho aproveitado o meu tempo de estar sentado num carro dirigindo, escutando vídeos, que não dá para assistir, mas eu fico escutando. E então, abandonar o Macedo de manhã, abandonar o Cleo Kuhn. E então, isso fez com que eu pegasse e me aprofundasse um pouco mais. Sei, digamos assim, 20% do que deveria, do que o mercado exige que a gente saiba. Mas é um aprendizado que a gente vai tendo todos os dias, né? Então, é um crescimento que a gente vai tendo, aproveitando tempos e é legal. Depois que tu começou, isso é quase que um vício, não dá para perder muito tempo. Então, como o Alexandre falou, aproveita 15 minutos do teu dia, dá uma analisada se o mercado tá em baixa, tá feio lá, pega e sai e vai fazer outras coisas. E se ele tá bom, dá uma olhadinha, se tiver que comprar, compra mais, se tiver que vender, venda, mas é estudar. Os livros estão aí, YouTube está aí, tem muitas informações disponíveis que estão de graça. Exatamente, não precisa pagar nada para aprender isso, né, Alceu? Não, é uma coisa que eu quero. Não precisa pagar nada para aprender. As informações estão aí disponíveis no YouTube, na internet. Tu tem os maiores especialistas do mundo à tua disposição. As maiores palestras, as mais caras, estão à disposição de graça no YouTube para ti. Exato. Tu ia falar alguma coisa, Léo? Não, eu tô achando ótimo que enveredou por esse assunto hoje, sabe? Tô achando muito bom, porque eu, de uma vez por todas, eu tenho que enfiar na minha cabeça que o dinheiro é meu amigo. E ponto. Sabe? E aí eu tenho que aprender a lidar com isso. Tem uma frase que diz que nós não podemos ser escravos do dinheiro, e sim o dinheiro tem que trabalhar para nós, né? Exatamente. E a bolsa ela te dá essa oportunidade, porque tu não precisa ter muito dinheiro para estar lá. Tem ações que são baratíssimas, que tu pode entrar com valores baixos lá e pode estar ganhando daqui a 1 ano, 2, 3 anos, dobrando o teu capital. Eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de dizer é que a consistência transforma as finanças. Se todo mês você salva 10, 15, 20, 30% da sua receita e investe, você vai ter êxito, mesmo que o mercado não responda da forma como você espera. Porque você vai estar aumentando cada vez mais a sua posição de investimento ou de investidor
e depois muitos investimentos vão lhe pagar, além da valorização do ativo também, dividendos, né? Então, você tendo um bom aconselhamento, tendo um bom assessoramento, você vai estar sentado, às vezes, fazendo uma reunião e entrou um dinheiro na tua conta, o dinheiro trabalhando para você, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de falar nesse assunto, já tive, né? Já tive muita restrição de falar sobre riqueza, dinheiro, abundância, independência financeira, e era uma crença negativa que eu tinha, porque nós fomos criados, eu fui criança na década de 70, então naquela época eu ouvi muitas vezes que o cara que tinha dinheiro era o cara que tinha passado a perna em alguém, ou enfim, né? Crenças que limitaram e que eu tive que reprogramar ao longo da minha vida, né? Mas hoje eu tenho um entendimento sobre esse assunto, que não é o melhor e nem o pior, mas é o meu entendimento, que a gente vive num mundo material, a gente não consegue pagar o supermercado com um sorriso, a gente não consegue vestir com gentileza, a gente não consegue fazer um curso se a gente não tiver o recurso para pagar. Então, o dinheiro é um recurso necessário. É necessário para segurança, é necessário para independência, é necessário para liberdade. Então, desde uma vez que a gente construa essa riqueza em cima de parâmetros éticos e que não seja uma riqueza especificamente para abastecer o nosso umbigo, mas que seja para gerar prosperidade para um conjunto, o dinheiro é um bem necessário, não é um mal necessário. Agora, o problema é quando ele se torna fruto da ganância, do roubo, da enganação, da corrupção. Aí, realmente, ele é um desvio. Mas veja que o problema não é o dinheiro, o problema é o que a pessoa faz com o dinheiro, né? Então, essa história de transformar o dinheiro num vilão é uma boa maneira para manipular as pessoas e manter todo mundo na linha da pobreza, né? Porque é mais fácil de manipular as mentes. Então, a gente acordou para esse tema e a gente lê muito sobre esse assunto. Eu não me considero uma pessoa avarenta, eu sou generoso, eu não enriqueço para mim, eu enriqueço para o mundo, compartilho com as pessoas aquilo que está dando certo para mim. Agora eu vejo que é fundamental para tu poder te conectar com o teu propósito, tu ser abundante. Porque se tu não for abundante, na primeira dificuldade, na primeira crise, pode ser que tu tenha que largar o teu projeto. Porque talvez tu tenha que largar o que tu está fazendo para buscar uma colocação para fazer aquilo que tu não gostaria de fazer, mas que vai te dar o sustento. Então é muito justo para a gente poder ter um propósito de vida que faça sentido para a gente e que a gente possa se dedicar uma vida inteira a esse propósito, que a gente adquira a independência financeira. É uma grande liberdade que faz a gente trabalhar no que a gente trabalha por prazer, por satisfação e não por obrigação. Então, por isso que eu trouxe o tema abastança hoje para essa mentoria, porque ele estava previsto para o nosso final de semana, mas eu passei batido por cima dele para dar mais espaço para vocês falarem lá, porque lá vocês estavam muito mais comunicativos que vocês estão hoje. Tá? Mas está em tempo de mudar isso ainda. Olha. Diga. Era tudo que eu precisava ouvir hoje, Alexandre. Tu acabou de dizer. Bem, estamos conectados, tá? Sinceramente. Queria fazer um relato que... Fala, Luciano. É o Pedro. Não, Pedro, desculpa. Que há mais ou menos um ano atrás, meu irmão ele veio com uma proposta de eu ler o Pai Rico, Pai Pobre. Eu meio que ignorei, assim, Pai Rico, Pai Pobre, que livro é esse? Não sei o quê. Então, 6 meses atrás eu resolvi ler, né, meio desconfiado. Mas depois que eu li, eu percebi que foi um livro, assim, que ele abre teus horizontes. Porque tu começa a pensar de uma maneira completamente diferente em relação às finanças. E depois dele, claro, eu acabei não conseguindo mais parar de ler a respeito desse assunto. E a gente começa a tomar ideias, direções, conceitos. Eu, particularmente, comecei a me identificar
gostar muito mais do assunto do mercado financeiro depois desses livros. Então é uma coisa que eu recomendo bastante, realmente. Uhum. Mas vou ler com certeza. Muito bem. Alguém mais? Alguma dúvida sobre esse tema? Alguma coisa a mais que a gente possa falar sobre a abastança ou investimentos? A gente pode volta a falar sobre isso depois, assim, no outro encontro, ou é por agora? A gente volta a falar sobre o que fizer sentido para vocês, tá? Eu sempre vou trazer nas mentorias temas diferentes, tá? Mas se fizer sentido para vocês retomar algum tema, no final, agora a gente está se aproximando para o momento final, né? Fora os temas que foram falados, a pergunta que eu vou fazer é sobre o que vocês gostariam de compartilhar, conversar, perguntar. E aí, nesse momento, tu tá totalmente livre para trazer o que a gente não trouxe. Tá ótimo. Porque seguramente depois dessa minha primeira leitura desse novo aspecto aí, eu vou ter dúvidas, eu vou ter, sei lá, a cabeça ferve, né, Alexandre? Então, se a gente pode voltar no futuro a conversar sobre isso, eu vou achar ótimo. Não, sem dúvida. A gente pode falar na segunda e na terceira mentoria, a gente pode falar fora das mentorias também sobre esse tema. Isso vale não só para ti, mas para todo mundo que está aqui conosco, né? Se a gente puder ajudar de alguma maneira em qualquer tema, a gente está à disposição. Isso é genuíno porque é o nosso propósito de vida, né? Então, fiquem à vontade. Mas se quiser trazer o assunto a qualquer tempo nesse nosso bate-papo, na verdade esse tempo aqui é um tempo para vocês, né? Não é um tempo para mim. Claro que eu ganho mais conexão, eu ganho mais experiência, eu troco ideias, eu aprendo coisas com vocês também. Não penso que eu vim aqui para ensinar nada, a gente vem para fazer uma